aula de veicular, a gente tinha um desencarcerador na época, ou dois, que era da Lucas, né? Passava a aula em slide, né? Na retroprojetor, a gente projetava no slide, não tinha multimídia, não tinha data show na época. E dali da aula principal do desencarcerador, a gente tinha que dar a demonstração de como funcionava a ferramenta. Então a gente tinha que mostrar a força da ferramenta e a gente começava a cortar vergalhões, né? Peças de ferro velho, barras de ferro. A gente começava cortando carro velho, restinho de carro. Mas nesse inteirinho, o Coronel Rodrigues, que na época era o Tenente Rodrigues, ele conseguiu esse contato e nós levávamos os alunos lá no pátio da Ford. Nós fazíamos aula de práticas de desencarceradores, íamos para Ford e cortava carro. E lá a gente ficava das 6 da manhã até 8, 10 horas na vibração lá, cortando os veículos. Tudo começou. A gente começou a enxergar que a parte de salvamento veicular que nós fazemos junto à Ford, ela poderia ser adequada. Na época o Tenente Rodrigues, hoje coronel, né? Teve a ideia de trazer esses carros para cá. E foi uma burocracia. Os caras não queriam liberar. Como a gente já fazia um treinamento direto lá, o pessoal pegou confiança na gente. A gente ia buscar os veículos lá, e como aí veio a Chevrolet, veio a Ford, Volkswagen, Fiat, onde começou toda a evolução de técnica de desencarceramento, de salvamento em veicular. Em 2011, eu tenho a oportunidade de ir para o Rescue Days da Alemanha. Eu vi que aquelas bases que nós fizemos no Rescue Days lá, era possível serem multiplicadas aqui. E aí eu tirei foto. Quando nós voltamos para São Paulo, conversando com os participantes e com o Coronel Martins, falou assim, vamos fazer uma edição de Rescue Days no Brasil. Parecia ser algo ainda meio fantasioso, né? Os próprios alemães falaram, o evento nunca saiu da Alemanha. E eles tinham medo, né? Será que vai cair a qualidade? Nasce aí então, em 2012, o primeiro Rescue Days Brasil, né? Que realmente foi um marco. Ele é um marco porque ele foi um evento que uniu todos os estados. E aí nasce a necessidade de ter uma padronização nacional. Eu queria que as bases tivessem bombeiros de outros estados. Em virtude disso, nasce a CONASV, a Comissão Nacional de Salvamento Veicular. Dá para ver que as 4 edições de Rescue Days, elas propiciaram um engajamento muito grande entre os bombeiros do país. Então, em 2015, teve um convite para participar na Intershoots, né? Durante a Intershoots ia ter uma competição baseada na WRO. Eu fui convidado para comandar essa equipe. Essa equipe era composta por bombeiros de outros estados. Aí 2 dias antes nós nos reunimos, aí combinamos. E eu achava realmente que a gente ia ser campeão lá, em virtude da experiência, todo mundo envolvido aí com veicular, né? E aí na hora que começou o desafio, nós vimos que nós não estávamos familiarizados com as regras que eram previstas pela WRO. E a nossa equipe foi muito ruim. Os grandes marcos que essa competição ela trouxe foi o trato com a vítima. Então, no salvamento veicular, a nossa preocupação era exclusivamente com técnicas, com corte, com o carro. E com a vítima não era tão... Não havia tanta dedicação assim. Então, ou a gente aceitava aquilo que estava sendo falado, que realmente era verdade, ou, por proteção, falava, isso aí não tem nada a ver com a nossa realidade, não faz parte do nosso atendimento, e voltaria para casa com o ego um pouquinho mais protegido. Em 2016, o evento ele vem para o Brasil. O Brasil estava entre os 4 países que mais tinham mortalidades no trânsito no mundo. E a WRO achou interessante que esse evento viesse para o Brasil. Nós então estruturamos uma seletiva estadual com 20 equipes, né, todos os grupamentos, mais uma equipe da ESB. E também nos voluntariamos para fazer a seletiva nacional, onde vieram diversos estados. A competição, no primeiro momento, ela causa uma aversão da tropa, porque ela soa, a princípio, utópica. Mas, a partir do momento que você começa a treinar e você vê que é possível, você começa a acreditar e realmente aquilo funciona, porque você trabalha de maneira inteligente no carro, tanto para o carro, tanto para a vítima. Para eu mudar uma técnica, eu preciso mudar gerações, que é trabalhar na escola. Essa forma de trabalhar gerações ela é um pouco mais demorada,
mas ela vai chegar, ou de forma brusca, que é a competição. Então, se o cara, ele que gosta de salvamento veicular, ele está envolvido, cara, ele quer estar aqui na competição, ele vai ter que se adequar às regras. Então, a competição, ela vem e traz isso de forma muito forte. Ela vem para trabalhar as gerações, vem para trabalhar novas técnicas, emprego de novas ferramentas e o principal, que é lidar com o bom tratamento da vítima. Isso foi um marco para o salvamento veicular. E foi uma revolução e uma evolução tão grande que algumas pessoas que não estavam familiarizadas com o processo, elas fizeram algumas críticas, né? Que isso é normal em qualquer mudança e quebra de paradigma, né? Mas hoje em dia que a gente percebe que ele está sólido, né? Que ele é algo que ele é usado mundialmente. E aí o que a gente precisa estar cada vez mais é nos aprimorando, estimulando essa competição, porque ela faz com que as pessoas treinem, né? De uma maneira bastante saudável. Essas equipes, né, elas propiciaram multiplicadores de conhecimento, né? Então, o fato dessa experiência internacional, ela trouxe muito ganho para a instituição, porque essas pessoas passaram a, nos cursos de veicular, nas aulas de terrestre, nas aulas de formação, aplicar esses conhecimentos, né? O que a gente pode verificar que isso traduziu numa melhora de atendimento nas ruas, né?